Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso querido Mais Respostas, onde eu estou aqui com o meu sócio Lucas Paulino para responder algumas dúvidas que vocês nos enviaram. Tá? Então é claro, né, para lembrar vocês de novo, não se esqueçam de que mandando dúvidas aqui mesmo nesse vídeo do YouTube, ou até em qualquer outro vídeo que vocês mandarem dentro do nosso canal, ou no nosso chat, no nosso e-mail, dentro de artigos lá dentro do site, mandem dúvidas pra gente, porque a gente vai responder vocês nesse canal que vocês enviarem e eventualmente também aqui no nosso vídeo do Mais Respostas, né? Perfeito, como sempre vai ser um prazer aí poder responder elas. Show! Então vamos começar aqui já pegando uma primeira pergunta, bem interessante porque o pessoal quer muito saber ainda de 2019, né? Tá no começo do ano ainda, e um dos assuntos que também poucas pessoas têm falado, e por isso que algumas estão com dúvida, é sobre renda fixa. Porque todo mundo fala, a renda fixa acabou e tal. Recentemente até a gente deu uma entrevista aí falando que realmente aquela vida fácil da renda fixa não vai ser mais bem assim. E aqui o Giovanni Castro nos perguntou o seguinte: debêntures em 2019 serão investimentos interessantes? Quanto rendem em média anualmente? E poderia sugerir algumas incentivadas, né, debêntures incentivadas, que tenham o potencial de proporcionarem um bom rendimento em 2019. Obrigado. Olha, 2019 deve ser um ano que vai ter muita emissão de debênture. Isso até porque as empresas elas tinham ali um crédito muito subsidiado pelo BNDES, está diminuindo cada vez mais, mudou a taxa está mais alta, né? Então, assim, a empresa ela sempre vai tentar contrair uma dívida com a menor taxa possível. Então, poxa, via BNDES está relativamente caro. Via banco, às vezes o banco não vai ter uma taxa cara ou às vezes não vai abrir um crédito maior. Como que é uma maneira da pessoa captar recurso? Através do mercado de capitais, seja via debêntures, CRA e CRI. Então, olhando até um cenário que a gente deve ter uma maior previsibilidade daqui para frente, o empresário ele deve sim emitir cada vez mais as empresas debêntures, CRAs e CRIs nesse ano sim. Lembrando que de debêntures incentivadas, só são incentivadas investindo em infraestrutura. Então, a gente deve ter alguns investimentos em infraestrutura também acontecendo esse ano. Então, deve ter uma quantidade considerável de debêntures esse ano. Olhando pela questão de rendimento e se vale a pena aplicar ou não. Quando se faz uma comparação do rendimento de uma debênture e de um CDB, de um tesouro e por aí vai, normalmente você acaba tendo um prêmio muito interessante. Pegar, por exemplo, uma debênture que acabou de ser emitida da Petrobras, né? Poxa, um baita case aí, a maioria das pessoas conhecem, case difícil de quebrar, né? Dar algum problema, e ela saiu com uma taxa muito competitiva no mercado. O investidor ele teve praticamente o rendimento de um título público, só que isento de imposto de renda. Porque imagina o seguinte, você tem um título público, uma NTNB, um tesouro que paga o IPCA mais um juro real na faixa de IPCA mais 4,5%, imagina que quem alocou numa debênture da Petrobras conseguiu algo como o IPCA mais 4,2% isento de imposto de renda. Ou seja, no título público ele está pagando imposto de renda, então desconta aí de 22,5% a 15%, e em uma debênture ele consegue esse mesmo retorno, só que praticamente o mesmo retorno, só que isento de imposto de renda. Então deve ter muitos títulos sendo emitidos, é uma taxa de rendimento bem atrativa. É interessante que as debêntures elas estão ganhando uma liquidez cada vez maior no mercado secundário. Antes você comprava, às vezes você não conseguia sair antes do vencimento, e agora o mercado, como ele está se expandindo, está tendo cada vez uma saída maior no mercado secundário. Se você quiser sair antes do vencimento, acaba se tornando atrativo, óbvio que daí você sai a valor de mercado, né? Pode ser um valor maior ou menor, né, do que o que está sendo valorizado o título. Então acaba sendo bem interessante ter esse título. Quanto maior o vencimento, normalmente maior a taxa. Quanto menor o vencimento, normalmente menor a taxa. E tem que olhar uma outra questão também, que é o rating, qualquer segurança, porque vai ter desde títulos com rating AAA, que é o rating máximo de segurança, rating AA, rating A. Quanto menor o rating, maior a taxa. Quanto maior o rating, menor. Então aí você tem que equilibrar a carteira e sempre lembrando de diversificar. O segredo, pessoal, é a diversificação. Quanto mais você diversifica ali, mais blindado você está. Se for olhar na prática, qual que é o segredo de fundos de investimento que alocam em renda fixa? O grande segredo é contratar
títulos com taxas atrativas, mas ao mesmo tempo diversificar muito. É isso que um fundo faz. Na prática, você alocando em debênture, você vai poder diversificar da maneira que você se sentir mais confortável. E detalhe, dependendo da instituição, se não tiver taxa de custódia, você não vai pagar nem taxa nenhuma. Num fundo você paga. Você alocando direto na debênture, você não vai alocar, você vai ser o gestor da tua própria carteira. Então sim, é interessante. Perfeito. Que aula que o Lucas nos deu aqui, né? E assim, é um mercado que realmente está se revolucionando aí, né? Essa colocação que você colocou do BNDES é perfeita, né? Acho que ainda no ano passado, que pela primeira vez na história do Brasil, né, que a emissão de crédito privado superou esse tipo de crédito estilo BNDES. Bem lembrado. Né? Então, assim, está mudando completamente o mercado de capitais no Brasil. Tem a questão da nossa taxa de juros estar na mínima histórica. Então, assim, vai acontecer muita coisa, vai ter muita emissão de empresa boa, né? E quem estiver por dentro, estiver acompanhando o mercado, estiver acompanhando mais retorno aqui, vai ficar sabendo e vai conseguir fazer uma carteira bem interessante, rentável, né, com renda fixa, segura, né, que o Lucas colocou, fazer uma diversificação, e ainda mesmo pegando empresas com rating alto, né, e ainda assim, mesmo com a taxa de juros baixíssima, uma carteira rentável em renda fixa. E assim, olhando uma taxa aí de IPCA mais 4, IPCA mais 3,7, IPCA mais 4,2, poxa, a gente falando aí de um juro real, já descontada a inflação, sem imposto de 3,7, 4,2 ao ano, é bem atrativo. É que a gente está mal acostumado com taxas maiores lá no passado. Mas, pessoal, se vocês forem fazer uma comparação com países emergentes, pior ainda se comparar com países desenvolvidos, a taxa de juro real é muito menor numa renda fixa, infinitamente menor. Para você conseguir esse juro real de 3,7, 4,2, isento de imposto, você tem que assumir risco com ações lá fora, senão não consegue esse juro real. Perfeito, bem colocado. Então é isso aí, respondido muito bem, Giovanni. E claro, se precisar de mais ajuda com isso, sempre manda mensagem ali que a gente pode te orientar melhor ainda, entendendo o seu caso em específico, né? Agora vou pegar aqui um assunto um pouquinho mais polêmico, que está dando bastante conversa aí pela internet, né? Que são os COI, tá? E aí, a gente teve duas perguntas de COI que o pessoal nos enviou. Tá. E eu vou fazer as duas em separado, vou fazer aqui na sequência, né? Mas aí acho que dá para responder as duas num contexto só, tá? Perfeito. Então primeiro o Ricardo Vasco nos mandou aqui, ó. As COI estão no momento certo? As empresas internacionais não estão sofrendo com a guerra comercial China e Estados Unidos, né? Então como tem a maioria dos COI aí, boa parte deles tem essa diversificação internacional, é uma pergunta que ele faz, né? E aí o Ronaldo Ferreira também fez uma pergunta, aí aqui mais pesada, né? Porque ele já está incomodado com alguns COI. Ele mandou assim: qual a opinião de vocês sobre a aplicação COI? Vocês já leram os detalhes desse investimento? Fiz uma aplicação e só vejo prejuízo à frente. Está rendendo zero e o meu investimento está perdendo seu valor pela inflação. Agradeço por abordar esse assunto, obrigado. Perfeito, Então, acho que foi Lucas, muito bem levantado essas questões, é algo que está surgindo muita dúvida mesmo nos investidores. Eu acho que o primeiro ponto é sempre o seguinte, né? A gente vive comentando. Primeiro, você tem que alocar o teu recurso pensando em quais são os seus objetivos, não é? Então, o primeiro ponto, lá atrás, quando você alocou no COI, seja qual for a estratégia, ou seja num fundo, seja o que for, qual foi o seu objetivo alocando naquele investimento? Então, assim, pegando a primeira pergunta diversificar em COIs, que tem estratégia de alocar em ativos internacionais, mesmo com guerra ali entre guerra comercial não, entre China e Estados Unidos, tem questão de Europa também, saída da Inglaterra, da União Europeia, N outras questões que tem, se vale a pena ou não, você tem que lembrar qual foi o seu objetivo inicial. De fato, lá fora está um cenário muito turbulento, não é? Você tem que lembrar se quando você fez a alocação, o teu objetivo era você ter uma opção de investimento fora Brasil, porque assim, quando você investe em Brasil, você também está exposto também a alguns riscos, né? Lembrando, no ano retrasado teve a delação da JBS, que no mês de maio o mercado caiu muito. No ano de 2018 agora teve greve dos caminhoneiros, teve eleição, trouxe volatilidade. Então o investidor que enviou o recurso lá para fora, ele diversificou a carteira dele para não ficar tão exposta em um único risco. O que foi o complicado? Poxa, quem alocou em ativos que tem exposição internacional, o mercado lá fora também foi mal. Se você pegar, por exemplo, o principal índice de ações, um dos principais índices de ações dos Estados Unidos é o S&P 500, né? Posto por 500
empresas lá dos Estados Unidos. Ele num período de 3 meses, ele caiu 20%. Um índice de ações caiu 20%, ou seja, caiu muito. Aí você pega toda a questão de aumentar juros lá fora. Os fundos de renda fixa lá fora também não performaram bem. Aí renda variável não performou bem. Os hedge funds que eles têm lá fora, que é fundo multimercado, vai ter renda fixa e vai ter renda variável. As duas classes foi mal. Então, fundo multimercado também foi mal. Então, assim, a maioria dos investimentos lá fora foram mal. Bom, se o COI aplica nesses ativos internacionais, é óbvio que o desempenho dele não vai ser bom. Mas, novamente, por que você alocou lá atrás? Era estratégico ter essa diversificação internacional? Vai muito da estratégia. De fato, foram mal. O COI alocou nisso, não tem segredo, né? O mercado, a não ser que entrou vendido no mercado lá fora, e esse COI ganhou dinheiro. Perfeito, né? Nesse cenário até o zero é melhor do que ele tomar um 20% de prejuízo. Se for um COI que tem capital protegido, que é o que existe a maioria, poxa, aí você está relativamente tranquilo, você está protegido, né? O COI está obedecendo a estratégia de proteger patrimônio. E se esses ativos voltarem a rentabilizar, poxa, você vai ter um retorno alavancado, que é a estratégia de boa parte dos COIs. Eu queria puxar mais um assunto aqui, Lucas, que eu queria aproveitar a oportunidade, porque o assunto está quente na internet. Abrir uma polêmica aqui no Mais Retorno, né? Coisa que a gente geralmente fica de fora, mas essa é importante colocar, tá? E não teve na pergunta deles. Mas o pessoal ultimamente está criticando bastante, dizendo que COI é ruim, que COI tem altas taxas e tal. Eu já até fiz alguns, acho que um economista recente, falando sobre esses preconceitos, essa coisa, sempre querer dizer que tal investimento é ruim em ponto final, ou que pagar taxa é ruim em ponto final, né? Então como é que você avalia essa questão do COI, né? Você acha que, ele tem taxa? Claro que ele tem taxa, qualquer investimento tem taxa, né? Fundo tem taxa, emissão bancária, crédito privado tem taxa, o título público lá, o tesouro direto que você investe tem spread, tem taxa, né? Então assim, COI também tem taxa. Mas como que você responde essa questão que o pessoal tem falado bastante sobre o COI não é um bom investimento porque tem taxa ou por qualquer motivo que seja, né? Como que você avalia o COI nessa questão? Eu acho que tem que separar ali algumas informações disso, né? Primeiro, eu concordo que, poxa, até título público vai ter taxa, né? Que tem a taxa da CBLC, que era 0,3, caiu agora para 0,25. Você vai investir em um fundo de renda fixa, tem taxa. Se você for investir em um fundo multimercado, tem taxa de administração, tem taxa de performance. É óbvio que o COI vai ter taxa ali dentro. Você não vai saber qual que é a taxa, porque, enfim, é um pacotinho, pode dizer, que o pessoal monta, mas alguma taxa tem que ter, né? Aí só tem que verificar, eventualmente, qual que é o retorno final da aplicação, não é? Poxa, quanto que esse COI ele tende a te entregar de performance? Porque pegar, por exemplo, novamente pegar exemplos do mercado lá fora, né? Lá fora foi criado uma ETF, que é um fundo de algum ativo passivo, né? Foi criada uma ETF que investe no S&P 500, a taxa zero, não é? O investidor pode aplicar nela. Ao mesmo tempo, lá fora também tem um fundo de investimento quantitativo, inclusive um dos mais famosos do mundo, que ele cobra uma taxa de administração de 4%. Aqui no Brasil, 4% já seria um absurdo, né? Imagina lá fora. Um fundo... exatamente. Porque normalmente, poxa, você tem até aplicações que a taxa é zero. Imagina uma que cobra 4% e ainda cobra uma taxa de performance de 40%. Né? Ou seja, sobre o que superar o benchmark cobra 40%. E não para de entrar dinheiro nesse fundo. Mas por que não para de entrar dinheiro nesse fundo que tem 4% de taxa de administração e 40% de taxa de performance? Porque o fundo entrega performance. Então, independente do tamanho da taxa, qual que é o objetivo final? O que é importante? Olhar qual que é o rendimento final. Não é? Então, tem que olhar assim, qual COI faz mais sentido ou não, não é? Mas você tem que olhar também qual que é o rendimento final que você tende a ter com aquele ativo e olhar também qual que é a estratégia. Poxa, o COI ele é um instrumento que ele vai aplicar em algo. Utilizando o exemplo que a gente falou agora há pouco de investimentos internacionais, o COI não rendeu porque alocou em investimentos que não entregaram performance. Agora, sei lá, pega um COI que investiu, sei lá, no índice Bovespa. Poxa, o índice Bovespa subiu aí um absurdo nos últimos anos. Óbvio que o rendimento do COI ia subir. Então depende do ativo que tem lá dentro. Referente à questão de taxa que você levantou, é um ponto importante, mas você tem que olhar principalmente qual que é o rendimento final. Óbvio que também não vai valer a pena ter taxas abusivas, tem que olhar também qual que é o vencimento dessa aplicação. Poxa,
Se alocou numa estrutura ali de um COI, dependendo do vencimento, tem um vencimento ali de 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, a instituição ela tem que ser remunerada nesse período. Né? Óbvio que vai ter alguma taxa implícita. Mas, novamente, pessoal, olha qual ativo está sendo investido e olha principalmente qual que é o retorno final, independente de quais os custos que tem. Porque, novamente, até estruturas lá fora tem gente disposta a pagar um absurdo de taxa, porque o retorno também vai ser um absurdo. Não estou falando que COI vai ter uma taxa absurda, tem que ver ali. Tenta entender um pouco com o teu gerente de banco, mais ou menos qual que é a taxa que tem ali, ou com o teu assessor, e principalmente o objetivo final, novamente. Sempre vai bater na tecla de qual que é o objetivo final. Perfeito, eu acho que eu não preciso nem finalizar, o Lucas colocou bem aí. Pessoal, se vocês ainda têm dúvidas sobre isso, depois assista lá o Economista de Preconceitos que eu falo justamente disso, tá? Então, esqueçam esse negócio de aí que o investimento X é ruim e ponto final. Vai ter COI que realmente é uma porcaria. Que não vale a pena. Só acrescentando aqui, pega que, por exemplo, a gente fala muito de fundo de investimento aqui, a gente bate muito nessa tecla. Poxa, hoje no Brasil tem mais de 10 mil fundos tranquilamente e tem um monte de fundo de investimento que não é bom. Mas tem alguma seleção ali de alguns fundos que são muito bons e vale muito a pena você ter no seu portfólio. Tem muita previdência que tem uma performance ruim, mas tem muita previdência que tem uma performance muito boa. Isso vale para tudo. Poxa, então tem fundo de investimento bom, fundo de investimento ruim, tem previdência boa, previdência ruim, tem renda fixa boa, renda fixa ruim, tem COI bom e COI ruim. Acabou. Perfeito, pessoal. É isso aí. É fazer uma boa seleção, estar informado, ser bem assessorado, né? Ter bons profissionais que estão te auxiliando e depois diversificar a carteira. Você não vai botar 100% do seu dinheiro em COI, pelo amor de Deus, tá? Exatamente. Então, faça uma boa diversificação. Mas, Lucas, tem que encerrar aqui, porque senão o pessoal vai ficar louco com a gente, porque eu acho que talvez esse seja o recorde de tamanho de mais respostas. Então, pessoal, agradecer novamente pela audiência de vocês aí. Mandem dúvidas. Se vocês não concordam com o que a gente falou, mandem coisa aqui embaixo. Se concordam, também manda aqui embaixo. Vamos movimentar esse negócio, tá? E vou encerrar por aqui, agradecendo vocês mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Um grande abraço e bons investimentos.